houve uma época em que alguns bairros aqui em Rio Bonito ofereciam oportunidade para o senhor comprar um terreno e tal, né? E eram os bairros Jacuba, hoje tem Via Parque, tem o Cajueiro, e assim, pelo tamanho da cidade a gente não consegue, né? Nós enquanto leigos, a gente não consegue imaginar, mensurar um outro bairro onde poderia também ter essa larga escala assim, de novos empreendimentos. Mas você que já é um perito no assunto, consegue prever para que lado da cidade vai ser teremos esses novos empreendimentos? Sim, sim. Como eu te falei, Rio Bonito não oferece muito espaço para novos empreendimentos de loteamentos, né? Principalmente com expansão muito grande, né? Nós tivemos aí o Green Valley, Bela Vista, começou por aqui e foi se expandindo. Cajueiro, Green Park, né? Tem lá na parte do Cajueiro e o Via Parque. E eu entendo, Edson, que a cidade, todas as cidades, na realidade, elas foram fundadas à beira de uma margem de estrada ou de um rio. Rio Bonito não foi diferente. Entendeu? Para muitos que não conhecem a história de Rio Bonito, o nosso canal poluído, que corta o centro da cidade, já foi um rio, inclusive, a Princesa Isabel, ele olhou e disse, que rio bonito, cheio de malacaxeta, né? A gente não consegue entender isso, mas já foi. Então ela cresceu às margens do Rio Bonito, entendeu? E depois a rodovia, né? Que ela passava no centro da cidade. A gente ia de Rio Bonito a Niterói de estrada de chão, antiga aviação, né? Rio Bonito. Então, o que acontece? Quero dizer com isso que Rio Bonito sempre vai crescer às margens da rodovia. Para o terceiro distrito, que é o Basílio, que eu entendo que há pouco tempo ele vai se ligar a Tanguá. Vai se ligar a Tanguá. E também para a BR-101 e para a Via Lagos, que hoje temos lá o Três Coqueiros, que já tem 2 loteamentos, né? E Boa Esperança e assim por diante. Entendeu? Então, até mesmo, porque se você observar, entre a BR-101 e a Serra do Sambê, nós temos um vale, né? Então, vai norte e sul. Dificilmente vai se expandir muito para leste e oeste. Com certeza. Diz uma outra coisa, você falou a questão das margens, crescer às margens. Qual a distância certa para dizer que estamos à margem? Sim, as margens é uma convenção que tem um segmento, seja um segmento de rio, tá? Um corpo hídrico, um rio, um canal, ou uma rodovia, uma ferrovia. Então, tem por lei uma característica que dá uma convenção para esse distanciamento. É o eixo. O eixo de um rio, segundo ao Instituto de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, INEA, né? Se classifica de acordo com a caixa do rio. Se o rio tem 10 metros, é 50 metros de um lado para o outro. A gente chama de faixa marginal de proteção, no caso de rio e córregos. E se ele é menor, vai para 30 metros. E isso, Edson, interessante, visando o meio ambiente, também tem que ser preservado nos loteamentos. Portanto, se você tem um corpo hídrico, em um loteamento você tem que preservar a margem de proteção, inclusive reflorestada. E no caso de uma rodovia, a BR-101, nós temos, diferentemente de alguns locais, mas na sua maioria é 35 metros do eixo da rodovia. E a linha do trem, a linha férrea, é 14 metros, 7 para cada lado. Inclusive, também as altas tensões, as redes de alta tensão, de Furnas, ela também tem a sua margem de proteção, que é a faixa de domínio da concessionária, que tem que se observar tanto nas propriedades como nos loteamentos. Tem que ser preservado. Isso é chamado margem. Excelente, né? Lembrando a todos vocês que está no ar aqui pelo Interior TV, o programa Edson Soares Entrevista. Hoje o meu convidado especialíssimo é o Rubem Eli das Flores Sá, que é mais conhecido aqui em Rio Bonito como Rubinho.
Ele é topógrafo e também corretor de imóveis. Está aqui nos dando uma aula de geografia e topografia. Né? Estamos gostando demais. E vamos prosseguir aqui, porque agora eu quero saber de você o seguinte, Rubinho. Estamos em meio à pandemia do coronavírus, né? E muitos setores foram afetados. Sim. Também a topografia, eu creio, né? Mas como está o ramo, como vocês estão se virando, tanto no ramo da topografia como na área de corretagem de imóveis? Sim. Edson, todo segmento sofreu com isso. Vivemos momentos de incerteza, de insegurança, até mesmo porque nós não sabíamos até onde ia essa pandemia. Mas eu quero dizer para você que, para mim, que eu tenho um escritório aqui na cidade, que eu atendo não só na parte de topografia, de agrimensura, mas também na legalização de imóveis, né? E a gente faz algumas perícias, faz legalizações. Eu não parei um minuto de trabalhar. Bom. Não trabalhei, não me afetou, não parei, não me afetou, mas, claro, que a gente fica um pouco restringido à questão do contato, né? Mas como eu também trabalho muito em áreas rurais, entendeu? Propriedades abertas, ventiladas, e a gente não sofreu muito, né? Quem sofreu muito o ramo imobiliário foi da questão do comércio. Algumas empresas tiveram que reduzir suas atividades, muitos comerciantes funcionários também, né? Sofreram, tiveram que fechar seus negócios, né? E a gente tem que se adaptar, é um novo normal, mas graças a Deus estamos vendo uma luz no fundo do túnel e, se Deus quiser, vamos passar por isso e se manter de pé. Amém.